Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Trouxe hoje este tapetinho quadrado. Eu dei o nome dele de tapete de crochê paisagem, olha. Porque eu acho que ficou bem parecido esse verde, ficou assim muito bonito com esse vermelho, ficou parecendo realmente uma paisagem. Eu usei aqui para fazer este miolinho o fio barroco. Ele é um barroco multicolor, é um fio da Círculo, é um fio 6. Essa cor é o 9368, raio de sol. Então, usei essa cor para fazer aqui o miolinho. Usei aqui para fazer a parte aqui vermelha. Esse é um fio barroco multicolor prêmio, também é um fio 6 da Círculo. A cor 9153, a cabaré. E usei aqui para fazer a folhagem, este barroco também, multicolor prêmio, também um fio da Círculo, fio 6, a cor 9536, o gramado. E usei aqui para fazer a união dos módulos e aqui a lateral do tapete, o fio barroco natural também, um fio da Círculo, um fio 6. Aqui eu usei um novelo de cada cor, mas eu não usei nenhum novelo completo. Este tapete tem uma medida de 60 centímetros de comprimento por 42 de largura. Lembrando que cada módulo tem uma medida de 17 centímetros. Eu confeccionei essa peça com agulha 3,5 milímetro. Então, convido você aí carinhosamente a assistir a videoaula e fazer aí também a sua bela peça. Então, vamos lá. Iniciando então aqui o miolinho, eu vou fazer com essa cor, ó. É um barroco multicolor. A cor é o 9368, raio de sol. Então, aqui, este fio é da Círculo, é um fio número 6. Vou fazer aqui meu anel mágico. Quem preferir, pode estar fazendo aí 5 correntes e fechar em círculo. Fazendo meu anel mágico. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, vou ficar aqui com 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. Vou dar uma ajustada aqui. Vou dar agora 2 correntes e vou aqui dentro do círculo, vou fazer mais 4 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com 4 grupinhos de 4 pontos altos, com espaço de 2 correntes, 3 e 4. Vou fazer, então, mais 2 correntes e vou aqui completar, então, os 2 grupinhos que faltam, que na total são 4 grupinhos. Finalizei aqui, olha só, então, fiquei com 4 grupinhos, ó, de 4 pontos altos, com espaço de 2 correntes, ó. Então, aqui dei minhas 2 correntes, e cortei meu fio. Então, vou fazer a união da carreira aqui, ó, na terceira correntinha, ó, que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Passo totalmente o fio, ó. Então, aqui agora eu vou fazer o ajuste aqui do meu anel. Então, aqui, ó, vou pegar o fio que eu trouxe aqui para o avesso. Vou pegar aqui uma laçadinha próxima aqui à ponta do fio, ó. Laço ela e vou fazer aqui 1 e 2 correntes. Passo todo o meu fio, aí eu venho aqui, ó, e aperto bem
para formar um nozinho, ó, essas duas correntes. Aqui da mesma forma, eu preciso aqui dar um nozinho para ficar firme aqui, para que o anel mágico não se abra. Então, eu pego aqui uma laçadinha próxima à ponta do fio, laço e faço uma e duas correntes, passo todo o meu fio, venho aqui, aperto bem, para formar um nozinho bem firme. Agora, eu fiquei, ó, com as duas pontas, o início e o fim. Então, eu vou vir aqui, ó, só pelo lado do avesso, pegando umas laçadas, ó. Umas laçadas. Vou passar aqui primeiro o primeiro fio aqui, ó. E vou passando assim, ó, embutindo aqui a ponta do fio. Dessa forma, ó. Então, eu posso passar aqui, ó, em todos esses pontos aqui, ó, desta forma, embutindo aqui o ponto. Da mesma forma aqui, ó, o fim aqui, a ponta final, eu também vou embutindo aqui, ó, e passando aqui, ó, somente pelo lado do avesso, não deixando aqui aparecer pelo lado direito. Então, tá aqui prontinho já o miolinho. Então, com o Barroco Multicolor, é um Multicolor Premium, é o fio da Círculo, também é o número 6. Esta é a cor 9153 Cabaré. Então, vou aqui agora fazer a minha laçadinha inicial, ó, deixo uma pontinha sobrando, dou uma laçada, dou uma pequena girada assim, faço aqui já uma corrente, ó, e puxo aqui a pontinha. Então, já fiquei aqui com a minha laçadinha na minha agulha. Então, aqui com o miolinho, olha só que bonitinho, olha o avesso. Então, eu vou iniciar aqui pelas essas duas correntes. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E vou fazer agora uma, duas, três correntes, que equivale ao primeiro ponto. Aqui, essa pontinha, já vou segurando, conforme eu vou trabalhando, já vou embutindo. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Tô ficando, então, com 3 pontos. 2 e 3 pontos. Vou fazer uma e duas correntes. E aqui no mesmo espaço, vou dando uma apertadinha para não remontar um ponto sobre o outro. Então, vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, 3 pontos com espaço de 2 correntes, ó. Olha só, desta forma. Aqui está a ponta do fio, eu já estou trabalhando e já embutindo ela. Então, aqui agora eu vou fazer repetição dos 4 pontos. Então, eu venho aqui sobre o primeiro ponto e faço alto, ó. Vou fazer repetição aqui dos 4 pontos. Fiz a repetição dos 4, ó. Agora, eu entro dentro do espaço e faço aqui mais 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos altos, ó. Essa pontinha aqui, depois é só cortar. Então, vou ficar, ó, depois da corrente, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos, ó. Então, cada lateral vai ser 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes e vou aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3 pontos. Vou fazer a repetição dos 4 pontos. Então, eu venho aqui no primeiro, ó. Aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, vou fazer a repetição dos 4. Fiz a repetição, vou entrar dentro das 2 correntes e fazer 3 pontos. Então, novamente aqui, 10 pontos altos. 10 pontos. Agora, eu faço as 2 correntes e mais 3 aqui no mesmo espaço. E assim, eu vou fazer agora nessas 2 laterais.
Cheguei, então, aqui ao final, ó, nesta segunda carreira, né? E a primeira aqui na cor, nesse vermelho cabaré, ó. Então, eu vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, ó. Então, eu venho dentro dessa terceira correntinha, ó, e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou para a segunda carreira aqui na cor vermelha, então, vou fazer 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto, e vou aqui fazer a repetição do próximo ponto. Também do próximo ponto. Então, fiz aqui 3 pontos antes aqui, ó, desse arco de 2 correntes. Então, eu vou entrar aqui dentro do arco, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou dar 2 correntes e no mesmo espaço aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Agora tem um detalhinho aqui muito importante. Então, eu vou fazer aqui a repetição destes pontos altos, ó, menos do primeiro ponto. Então, este primeiro ponto aqui, ó, eu não vou trabalhar. Então, eu vou pular o primeiro ponto e venho aqui nesse próximo ponto. Ficando, ó, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Vou entrar aqui agora, 12. Entrar no espaço. 13, 14 e 15 pontos altos. Então, ó, nós temos de base 10. Então, seria, ó, se eu não pulasse o primeiro ponto, seria 10 mais 6, 3 aqui, daria 16. Mas como eu estou pulando aqui o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto eu pulei, então, cada lateral vai ter que ficar com 15 pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes. E vou fazer aqui 3 pontos dentro do espaço. 3. Lembrando aqui, ó, que eu vou pular o primeiro. Então, eu venho no segundo. Então, nós vamos trabalhar desta forma as 4 laterais, ficando, então, com 15 pontos altos, porque nós vamos pular aqui o primeiro ponto. Fechando, então, aqui a segunda carreira na cor vermelho cabaré, ó, onde eu fiquei com 15 pontos em cada lateral, com espaço de 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer a união na terceira correntinha que eu iniciei com ponto baixíssimo, ó. Eu laço o fio e essa laçada eu passo aqui dentro dessa que está na minha agulha. Então, vou agora para a terceira carreira. Vou fazer as minhas 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, porque as 3 correntes dá a altura de um ponto alto. Por isso, nós fazemos 3 correntes. Então, agora que eu vou fazer a repetição desses pontos, até eu entrar dentro aqui do espaço das 2 correntes. Vou fazer a repetição. Fiz a repetição. Entro dentro do espaço e vou fazer meus 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes. Dou uma apertadinha assim para alargar aqui. E faço aqui mais 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos altos. Novamente aqui, eu vou pular o primeiro ponto, ó, pulando aqui o primeiro ponto. Então, eu venho no segundo ponto, ó, e vou fazer aqui a repetição
de todos esses pontos aqui da lateral, ó, desses 15 pontos. Vou adiantando e volto aqui, ó. Cheguei aqui, ó, fiz aqui os 3 pontos, então aqui, ó, vou ficar em cada lateral com 20 pontos altos. Então, vou dar as minhas 2 correntes, vou vir aqui no mesmo espaço e já vou fazer os 3 pontos da outra lateral, ó. 1, 2 e 3. Novamente, eu não vou pular o primeiro ponto, venho no segundo. Então, novamente aqui nessa lateral, vou ficar com 20 pontos. E assim vai ser repetição por toda essa terceira carreira aqui na cor vermelho. Finalizando, então, aqui, ó, a terceira carreira na cor vermelho e mais essa carreirinha do miolo. Então, nós temos aqui 4 carreiras. Então, aqui já até cortei meu fio. Eu vou fazer aqui o acabamento. Então, eu venho aqui na terceira correntinha que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha, laço o fio, trouxe o fio e passo por essa que está na minha agulha, essa laçada. Passo todo o fio. Eu venho aqui no segundo ponto, por detrás, pego essas 2 laçadas, ó. Vou pegar aqui a ponta do fio e levar lá para o avesso, ó. Ficando assim, ó, o encontro das carreiras, ó, bem bonitinho, ó. Então, aqui no meu avesso, vou pegar aqui uma laçada, só pelo lado do avesso, uma laçadinha próxima à ponta do fio, ó. Laço o fio e faço 1 e 2 correntes. Passo todo o fio pela segunda corrente, venho aqui, ó, e aperto bem para formar, então, um nozinho. Então, essa ponta do fio eu vou fazer da mesma forma conforme eu fiz as outras pontas. Vou aqui, ó, embutindo a ponta do fio, ó, só pelo lado do avesso. Eu pego 2 laçadas assim, ó, e vou passando o fio. Olha só que lindinho. Então, aqui agora nós vamos começar a cor verde. Este é um fio barroco também, multicolor prêmio, também um fio 6. A cor é o 9536, cor gramado. Aqui já dei minha laçadinha inicial. Então, vou começar aqui pelo canto, pela onde tem as 2 correntes. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, 1 e 2 e 3 correntes para começar a carreira. Vou segurar aqui a pontinha do fio e vou fazer mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos. Agora, eu faço 2 correntes e no mesmo espaço aqui, vou fazer mais 2 pontos. Então, preste atenção que agora não é mais 3 pontos aqui, é somente 2 pontos, ó. Então, da mesma forma, eu vou pular o primeiro ponto e venho no segundo ponto. E vou fazer aqui agora uma sequência de 11 pontos altos, ó. Então, após a corrente, ó, eu já tenho 3 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos, ó. Esse 11º ponto, ó, ele fica bem reto aqui, ó, com a metade desse grupinho de 4 pontos, ó, bem reto. Então, aqui agora eu vou dar a minha laçada, e aqui na carreira, na segunda carreira, na do meio, ó, de vermelho, eu tenho aqui, ó, esses 3 pontos altos aqui, ó. Então, eu vou dar minha laçada e vou vir aqui, ó, depois desses 3 pontos, ó. Alongo bem até chegar aqui em cima, ó. Dou a laçada novamente e venho aqui no mesmo espaço e faço mais uma laçada, ó. Conservo tudo na minha agulha, laço novamente o fio
E agora eu tenho aqui, ó, na primeira carreira, esses 3 pontos. Então, eu venho aqui, ó, depois desses 3 pontos, puxo uma laçada, alongo bem pra ir até lá na altura, ó. Laço novamente. Puxo, alongo, ó, e fico tudo na mesma altura, ó. Laço novamente o meu fio. Agora, eu tenho aqui, ó, os 2, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, eu venho no meio, ó, no meio dos 4, e vou puxar aqui também 2 laçadas. 1 e 2, ó. E vou conservando tudo aqui na minha agulha. Novamente, eu laço o fio. Agora, eu tenho aqui, ó, os 3 pontos, ó. Os 3 pontos. Então, eu venho aqui, ó, laço, alongo bem, novamente laço. Então, 2 vezes em cada espaço, ó. Dou a laçada. Agora, eu tenho aqui, ó, na carreira de cima, os 3 pontos, ó. Então, eu venho aqui, ó, bem do ladinho do primeiro ponto de 3, puxo uma laçada, laço novamente o fio e venho no mesmo espaço puxar a segunda laçada, ó. Então, fiquei assim, ó, com tudo na minha agulha. Agora, eu vou laçar o fio e vou passar aqui, ó, por todas essas laçadas, ó. Fazer bem devagarzinho, porque às vezes pode pegar algum fiozinho que não é pra pegar, pra ficar bem bonitinho. Não precisa pressa. Ó, acabei até desfiando, ó. Então, tiro, ó. Passei tudo. Agora, eu pego e fecho aqui essa laçada, ó. Olha só, então, como que vai ficar. Então, aqui, pra não errar, agora eu vou ter 10 pontos, ó. Então, 2 aqui, então quer dizer que 8 aqui. Então, pra mim não errar, o que que eu faço? Eu pego aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. O 8 fica bem aqui escondidinho, ó. O primeiro de 8, ó. E faço aqui um ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Por isso que eu contei daqui os 8 para mim saber a posição aqui que eu iria pegar aqui, ó. Ele fica bem escondidinho aqui dessa laçada, ó. Então, eu tenho mais 2 pontos aqui, completando, então, 10 pontos. Então, vamos aqui. Então, aqui é 11 pontos, e depois aqui são 10, 11 e 10. E assim, eu vou fazer nos outros 3 cantos desta forma. Olha só que lindeza, ó. Então, ficou assim os 4 lados, ó. Então, aqui já cortei meu fio. Vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei, ó, com um ponto baixíssimo. Laço meu fio e passo por essa que está na minha agulha. Venho no segundo ponto, laço aqui a ponta do fio e levo lá para o avesso. E lá vou fazer o acabamento, conforme eu fiz nas outras carreiras. Mas, lembrando aí, se você tem o seu jeitinho aí todo especial também de fazer o seu acabamento, pode estar fazendo. Então, aqui agora, eu vou fazer a minha última carreira com a cor vermelha, vou fazer aqui a minha laçada. Essa carreira agora vai ser em pontos baixos. Pontos baixos, eu vou começar aqui pelo cantinho, ó, pelo canto. Então, eu faço aqui um ponto baixo, vou segurar aqui a ponta, já vou trabalhando e embutindo essa pontinha. E mais um pontinho baixo, então, repetição também de 2 pontos, só que agora é 2 baixos, 2 correntes, venho no mesmo espaço, faço um ponto baixo e outro ponto baixo. Então, aqui, 2 pontos baixos,
com espaço de 2 correntes. Da mesma forma, eu vou pular aqui o primeiro ponto, ó. Pulo o primeiro ponto e venho no segundo e já vou fazer. Então, eu já tenho aqui, depois das correntes, 3 pontinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Ó, vê que aqui a gente ficou com um pequeno degrau, ó. Então, eu vou agora nivelar, pra gente ficar assim, ó, em carreira reta, ó, tirar esse degrau. Então, esses 2 pontos eu vou fazer 2 altos. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto. E mais um ponto alto, não aqui no meio, ó. Não aqui no meio, aqui do ladinho, ó. E faço outro ponto alto. Então, eu tenho agora já 14 pontos, 14. Agora é baixo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e aqui dentro 24 e 25. Então, aqui, ó, 25 pontos, ó. Aqui no meio, ó, o 13º e o 14º eu fiz ponto alto, ó. Então, nivelou, ó, fiquei retinho a carreira, ó. Então, aqui eu faço mais 2 correntes e vou fazer aqui o outro lado conforme eu fiz aqui, ó. Os 25 pontos aqui, ó. Desta forma. Conforme eu fiz aqui, ó. Finalizando, olha só como que ficou. Então, 25 pontos em cada lado, ó. Então, eu venho aqui no 12º eu paro e faço 2 pontos altos, o 13º e o 14º aqui, ó. Aí, eu faço completando aqui os 25. Então, aqui, ó, já cortei meu fio. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, ó, e vou fazer a união. Laço o fio, passo por essa, totalmente o fio. Venho no segundo ponto baixo, por detrás, laço o fio e levo lá para o avesso, ó. Então, lá vou fazer o acabamento final. Pego aqui uma laçadinha, próxima ponta do fio, faço 2 correntes, passo totalmente o fio, venho e aperto. E vou aqui embutir, então, essa ponta do fio. Olha só o avesso, como que fica bem bonitinho, bem perfeito o acabamento. Aqui o lado direito, olha só. Para o tapete, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, ó. Então, vou fazer aqui a base toda do tapete com esses 6 módulos. Então, vou unir aqui entre si. Vou usar aqui o fio natural, é um fio da Círculo, número 6. Fiz aqui minha laçadinha, então, eu vou usar aqui 2 módulos. Já vou começar unindo. Então, aqui eu tenho, ó, 2 correntes. 2 correntes. E aqui no outro módulo é a mesma pontuação, eu tenho 25 pontos aqui e 25 aqui. Então, eu tenho 2 correntes aqui de separação dos lados, ó, dos 25 pontos. Então, eu tenho aqui a primeira corrente e a segunda corrente. Então, eu faço a minha laçadinha desta forma. Então, eu vou aqui, ó, na segunda corrente, ó. Na segunda corrente, pegando a alcinha de trás. E aqui, ó, eu tenho 1 e 2 correntes aqui no outro módulo. Então, eu dispenso aqui a primeira e venho na segunda, ó. Introduzo a minha agulha. Então, eu fiquei assim, ó, introduzi neste módulo e naquele módulo. O meu fio está aqui por baixo, ó, desta forma.
Então, eu pego o fio, ó, passo por essa laçadinha que está lá naquele outro módulo e nessa aqui deste outro módulo e fecho aqui que está na minha agulha. Agora, eu tenho o primeiro ponto baixo, então, eu venho aqui na corrente do primeiro ponto baixo com a corrente aqui, ó, do primeiro ponto baixo do outro lado. E vou assim, ó, fazendo a união. Passo o fio por essa laçada e por essa daqui. E fecho aqui, ó. Então, agora eu vou no segundo ponto baixo, ó. Pego a laçadinha de trás e o segundo ponto baixo lá, ó. Pegando também a laçadinha de trás, ó. Laço meu fio, passo lá, passo neste módulo e fecho aqui que está na minha agulha. Então, vou no próximo ponto, sempre dando certinho com o pontinho do outro, ó. Então, eu tenho 25 deste lado e 25 do outro, tem que casar certinho os pontos. Passo lá, passo aqui e fecho aqui, fazer um pouquinho mais perto. Então, eu venho no próximo, pego a laçadinha de trás lá do outro, laço o fio, passo lá, passo aqui e fecho com a laçada que está na minha agulha. Próximo ponto, laçadinha de trás, o próximo pontinho lá, laçadinha de trás também. Passo a linha, ó, o fio tá sempre por baixo aqui na minha frente, ó. Passo aqui e fecho aqui, ó. E dessa forma eu vou fazendo até chegar lá no final. Olha só, cheguei aqui no final, olha como que fica. Então, eu cheguei aqui no espaço, ó, das duas correntes deste módulo e as duas correntes aqui deste, ó. Então, eu vou pegar somente a primeira corrente aqui, ó, deste módulo e a primeira corrente lá do outro módulo, ó. E vou fazer aqui mais essa união. Passo lá e passo aqui e fecho. Então, aqui agora, ó, ficou uma corrente aqui desse módulo e uma corrente do outro, que a gente vai usar ela quando eu for unir ao contrário. Então, aqui agora eu vou colocar mais 2 módulos. Então, vou pegar aqui, ó, eu vou dispensar aqui a primeira corrente de 2, ó, vou dispensar a primeira de 2 e venho na segunda corrente, ó. Pega a alcinha de trás, lá atrás, no outro módulo também, ó. Eu vou dispensar aqui a primeira corrente e venho na segunda corrente, ó. E já vou começar a unir aqui, ó. Pego aqui o meu fio. Passo lá e passo aqui, ó. E fecho aqui. Então, da mesma forma, eu vou unir agora, ó. Primeiro pontinho aqui do ponto baixo, ó. Primeira alcinha de trás, primeiro ponto baixo lá do outro módulo. E vou unir da mesma forma que eu uni ali os 2 primeiros, ó. E assim eu vou até chegar lá no final, onde eu vou pôr o terceiro módulo. Vou adiantando aqui, ó, e já volto já, ó. Então, vai ficar assim, ó. Cheguei ao final aqui novamente, olha. Então, eu tenho aqui, ó, as 2 correntes deste módulo e as 2 correntes do outro. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, a primeira corrente aqui e a primeira corrente do outro módulo, ó. E faço aqui a união. Desta forma. Agora, eu vou pegar mais um módulo aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. A segunda corrente com a segunda corrente lá, ó. E vou fazer aqui a união da mesma forma, ó. Passo lá e passo aqui. Primeiro ponto baixo com o primeiro ponto baixo.
Passo o fio lá no outro módulo, nesse aqui do primeiro baixo deste módulo, e vou fazendo assim a união, ó. E assim eu vou fazer até chegar ao final. Cheguei ao final, olha só como que tá ficando. Cheguei aqui no final, ó, deu certinho, ó, pontinho com pontinho, bem casadinho os pontinhos, ó. Então, eu tenho aqui, ó, as duas correntes deste módulo com as duas correntes do outro módulo. Então, eu vou fazer a união aqui só na primeira corrente deste com a primeira corrente do outro. Já cortei meu fio. Passo lá, tá meio difícil aqui, tá meio apertadinho. Passo lá, passo aqui e fecho, ó. Dou mais uma corrente assim, ó, e passo todo o meu fio. Já cortei. Não vou cortar a ponta agora, porque quando eu for fazer a lateral, eu já vou fazer aqui o acabamento com a ponta do fio. Mas se você quiser, pode estar embutindo aqui essa ponta do fio pelo lado do avesso. Olha só. Então, aqui agora eu vou unir desta forma, ó. Da mesma forma que eu uni aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar no meu fio, vou dar a minha laçadinha inicial. Minha laçadinha. E vou iniciar aqui, ó. Da mesma forma. Então, aqui eu tenho duas correntes aqui e duas correntes no outro. Então, eu descarto a primeira corrente, vou na segunda corrente aqui, pegando sempre pela laçadinha de trás, e eu tenho aqui a segunda corrente aqui, ó. E vou fazer aqui, não esquecer que a linha tem que ficar sempre por baixo. Então, segunda corrente, com a segunda corrente lá. E vou começar a fazer aqui, então, a união, ó. Pego o meu fio, passo lá, passo neste módulo e fecho aqui, ó. Primeiro ponto baixo com o primeiro ponto baixo do outro módulo. Bem certinho. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Agora, segundo pontinho com o segundo pontinho lá, ó. Laço o fio e vou fazendo desta forma, ó. Tem gente que consegue passar as 3 laçadas de uma vez. Eu prefiro fazer dessa forma, ó. Passo por uma, passo por outra aqui e fecho. E assim eu vou fazer até chegar aqui no encontro dos módulos, ó. Vou adiantando e chego aqui, ó, com vocês. Cheguei aqui, ó, no encontro, ó, bem no cantinho, onde tem as duas correntinhas. Então, eu trabalhei sempre aqui a outra correntinha e eu descartei uma, ó. Então, aqui, ó, eu ainda tenho uma correntinha aqui das duas, ó, que eu não trabalhei. Então, eu venho nessa correntinha e na correntinha do outro módulo que eu também não trabalhei, ó. Porque tem duas correntes, eu trabalhei aqui uma corrente e descartei a outra. Então, agora, essa que eu descartei, eu estou trabalhando agora, ó. E faço a união. Agora, eu dou uma corrente, ó, e vou lá do outro lado, ó, aqui também, ó. Então, eu tenho aqui a segunda correntinha com a segunda correntinha lá, ó. Então, eu venho aqui na segunda corrente com a segunda corrente lá, ó. E faço aqui a união, ó. Agora, eu já tenho, ó, o primeiro ponto baixo com o primeiro ponto baixo, ó, certinho. Então, vou trabalhando agora, ó, outro pontinho com pontinho lá, ó. Da mesma forma, vou mostrar como que vai ficar aqui, ó. Olha só que lindinho que fica, bem certinho. Então, prestar atenção aqui sempre nos cantinhos, porque tem uma correntinha aqui, uma correntinha desse e uma correntinha desse para trabalhar, para unir. Aqui tem uma correntinha e uma correntinha, que é os cantinhos, ó.
Então, dessa forma, agora eu vou terminar até chegar aqui, ó. Vou fazendo. Aqui no final eu tenho duas correntes, e duas correntes eu trabalho só a primeira aqui com a primeira lá. Depois eu vou trabalhar aqui da mesma forma como eu trabalhei aqui, ó. Finalizei aqui, ó. Da mesma forma quando eu fiz aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho mais aqui esses dois para me unir. Então, novamente, eu vou aqui fazer a minha laçada. Minha laçadinha. Presta atenção que o fio tem que ficar por baixo. Eu tenho que ficar por baixo para dar certinho, ó. Então, eu vou deixar de fazer a primeira. Ai, desculpa. Aqui, ó. Nesse módulo, eu vou descartar a primeira, venho na segunda correntinha. E aqui também, ó. Não vou fazer a primeira, vou vir aqui, ó. Na segunda correntinha, ó. Por detrás. E vou fazer aqui a união, ó. Da mesma forma. Agora, eu venho no primeiro ponto baixo, com o primeiro ponto baixo lá do outro, ó. E vou fazendo a união. Desta forma. Da mesma forma como eu fiz nas outras etapas. E vou fazendo assim, a união. Eu vou adiantando aqui e volto aqui, ó, no encontro dos módulos com vocês. Cheguei aqui no encontro novamente, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, então, cantinho, ó, a correntinha que eu deixei de fazer neste módulo, com a correntinha aqui que eu deixei de fazer, ó. Então, eu venho e vou fazer a união. Deixa eu pegar direitinho aqui, que eu tô com um pouquinho de dificuldade, tá muito apertadinho aqui. Laço meu fio e passo por essa, ó. E fecho aqui. Agora, eu dou uma corrente e venho aqui, ó, no outro módulo. Então, eu tenho aqui, ó, a corrente que eu não deixei de fazer, que eu deixei de fazer nesse cantinho, com desse cantinho aqui, ó. E faço a união aqui. Desfiou, tira, senão não fica legal. E passo aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu já tenho, ó, o primeiro ponto baixo, ó. Primeiro ponto baixo, com o primeiro ponto baixo lá do outro módulo, ó. E agora, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Até chegar aqui no finalzinho. Mostrando como que ficou, ó, depois que eu fiz a união dos módulos, olha. Então, ficou desta forma, olha. Bem retinho, ó. Não ficou degrauzinho, nada, ó. Ficou reto esse tipo de emenda aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui agora eu vou começar a trabalhar a lateral, as laterais aqui do tapete. Então, com o fio aqui, eu vou usar o fio natural. Eu vou fazer aqui a minha laçada inicial, minha laçadinha. Aperto bem para ficar bem firme esse nozinho. Eu costumo começar sempre pelos cantos. Eu acho mais fácil, mais prático de começar pelos cantos. Então, aqui eu tenho, ó, o cantinho onde eu tenho as minhas duas correntinhas, ó. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo, ó, pegando a argolinha de trás, ó, na primeira correntinha. Eu tenho uma e duas correntinhas. Então, na primeira correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ó. A ponta do fio, vou segurando, conforme eu vou trabalhando, ela já vai ficando embutida. Então, aqui agora eu dou uma e duas correntes, e venho aqui na segunda correntinha, ó, e faço um ponto baixo. Então, vai ficar aqui um lequinho de um ponto baixo, com espaço de duas correntinhas, ó. Então, nos quatro cantos vai ser desta forma. Agora, eu vou trabalhar todos os pontos baixos, ó. Então, eu venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, e faço aqui um ponto baixo. A pontinha eu vou segurando, então, eu vou trabalhar todos os pontos baixos, ó.
Desta forma, ó, pegando sempre a alcinha de trás para ficar em relevo. Mas se você quiser, você pode pegar aqui da forma aqui normal assim, ó. Dessa forma normal, ó. Mas aqui agora eu vou trabalhar em relevo, mas fica aí a opção sua, se você quer em relevo ou não. Então, eu vou adiantando aqui, trabalhando todos os pontos baixos, até eu chegar aqui, ó, no encontro dos módulos. Cheguei aqui, ó, no encontro dos módulos, então, olha, vai ficar desta forma, ó, trabalhei um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu deixei de trabalhar essa correntinha aqui, ó, aqui bem no cantinho do módulo, ó. Eu trabalhei só até a primeira correntinha e não trabalhei essa outra, ó. Então, eu venho nessa correntinha e faço um ponto baixo, ó. Agora, aqui, essa ponta do fio, vou segurar e já vou embutir. Então, aqui já do outro lado, no outro módulo, eu também deixei de trabalhar aqui, ó, esta correntinha. Então, eu venho nessa correntinha e faço um ponto baixo. A ponta do fio, eu vou trabalhar assim, ó, segurando, e ela já vai ficando embutida, ó. Então, da mesma forma, eu vou trabalhar todos os pontos baixos, pegando a alcinha de trás, ó, para ficar em relevo. Dessa forma, ó. Então, eu vou adiantando até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui ao final, ó. Então, aqui eu tenho o cantinho, ó. Então, eu vou entrar dentro do cantinho e vou fazer aqui na primeira correntinha um ponto baixo. Agora, eu vou dar 2 correntinhas e na outra correntinha, na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo, ó, para ficar o cantinho, ó. Então, da correntinha até aqui a correntinha, eu fiquei com 54 pontos baixos. Agora, eu vou fazer essa lateral maior, da mesma forma. Vou vir com ponto baixo até chegar aqui no encontro. Cheguei aqui no encontro, ó. Então, eu tenho aqui no cantinho a correntinha que eu deixei de trabalhar. Então, eu faço um ponto aqui, ó. Desta forma. E já vou passar aqui para o outro módulo. Aqui também, ó, eu deixei de trabalhar uma corrente. Ai, desculpa, gente. Eu fico empolgada aqui e acabo tirando aqui da câmera. Então, olha, eu cheguei no outro módulo, ó. Então, eu deixei de trabalhar aqui essa correntinha também. Aqui eu seguro o fio e já vou trabalhando embutido. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, é repetição. Todos os pontos baixos, eu faço um ponto baixo. Aqui, no encontro, vai ser da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu vou adiantando e volto aqui no cantinho para mim passar a pontuação de pontos baixos nesta lateral para vocês. Olha só, fiz dessa ponta, então, aqui, a partir das 2 correntinhas, até aqui o pontinho dentro daqui, ó, eu fiquei com 81 pontos baixos. Então, eu fiz aqui já o ponto baixo na primeira correntinha. Então, aqui agora eu vou dar 2 correntes e vou na segunda corrente já iniciar essa outra lateral. Onde eu vou ficar aqui agora, como eu fiquei na outra ponta, com 54 pontos baixos. Então, 54 pontos baixos nessa ponta, nas 2 pontas, e nas 2 laterais aqui, ó, 81 pontos. Então, agora é repetição. Da mesma forma que eu fiz aqui e aqui, eu vou fazer aqui deste lado e deste. Vou aqui adiantando e já volto com vocês. Finalizando, então, aqui a primeira carreira de pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho. Aqui eu iniciei com ponto baixo na primeira correntinha, ó. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo neste ponto baixo, ó. Ponto baixíssimo. Passo direto nessa, ó. Então, aqui agora, eu já vou para a segunda carreira. Eu prefiro começar sempre aqui, ó, nas 2 correntes, ó. Desta forma. Então, eu vou entrar aqui, ó, com ponto baixíssimo
aqui nessa primeira correntinha, pegando a laçadinha de trás, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu faço uma correntinha que equivale ao primeiro ponto baixo. Vou dar aqui as 2 correntinhas, que é o espaço, e vou aqui na segunda correntinha, ó, e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, ó. Ficando novamente aqui, ó, o lequinho de um ponto baixo com 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer a repetição aqui de todos os pontos baixos, pegando sempre a laçadinha de trás para ficar em relevo, ó. Laçadinha de trás e vou fazendo os pontos baixos. Vou adiantando aqui e volto com vocês lá no outro cantinho, ó. Cheguei então, ó, no outro cantinho. Então, aqui agora eu vou ficar com 56 pontos baixos. Então, a cada carreira vai aumentar 2 pontinhos. Então, eu cheguei aqui no cantinho. Agora, eu faço aqui as minhas 2 correntinhas e vou na segunda correntinha, ó. Então, já vou começar agora a outra lateral. Então, nessa carreira aqui dessa lateral, eu tenho 81. Então, agora eu vou ficar com 83 pontos baixos nesta lateral. Então, vou adiantando, agora é só repetição e volto já com essa segunda carreira finalizada. Então, aqui a segunda carreira, mostrando aqui como que ficou, os cantinhos, desta forma, ó. Então, a cada carreira aumenta 2 pontinhos. Então, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, ó. Eu iniciei com uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Então, dentro dessa correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Eu laço o fio e passo aqui nessa argola que está na minha agulha, ó. Então, eu fiz a união da carreira. Da mesma forma, agora eu vou entrar aqui dentro do espaço, ó. Eu tenho 1 e 2 correntes. Então, eu venho aqui na primeira corrente, pegando a alcinha de trás, ó, faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente que é o ponto baixo e 2 correntes que é o espaço. E venho aqui, ó, na segunda correntinha, pegando a alcinha de trás e faço o ponto baixo. Então, ficando aqui o lequezinho neste canto. Então, aqui agora eu vou fazer a repetição aqui dos 56 pontos. Então, nessa carreira aqui, eu vou ficar agora com 58 pontos baixos. E aqui na lateral eu tenho 83, agora eu vou ficar com 85 pontos baixos. Vou adiantando então essa carreira. Eu volto aqui para fazer esse cantinho, mas é só a repetição agora. Cheguei, então, aqui no cantinho, ó, nas 2 correntes. Então, eu faço aqui, completando aqui os 58 na primeira correntinha. Agora, eu dou 2 correntes e vou aqui na segunda correntinha, ó, e faço um ponto baixo. Então, aqui agora, já iniciando a lateral maior, ó. Onde eu vou ficar, então, aqui agora com 85 pontos baixos. Então, agora é repetição. Volto com a carreira finalizada. Finalizando, então, a terceira carreira. Mostrando, olha só. Mostrando aqui um dos cantinhos, que todos são iguais, ó. Desta forma. Então, aqui agora eu vou fazer a união da carreira, ó. Aonde eu iniciei aqui com uma correntinha, ó, que equivale a um ponto baixo. Então, eu comecei aqui com uma correntinha. Então, eu venho nessa correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. E passo aqui por essa que está na minha agulha. Vou vir aqui agora, ó, com o ponto baixíssimo na primeira correntinha. Ponto baixíssimo, iniciando então aqui a quarta carreira, faço uma correntinha que é o ponto baixo, e mais 1 e 2, e venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Então, aqui agora a maneira de fazer é a mesma. Então, cada carreira vai aumentar 2 pontinhos. Então, aqui agora eu vou adiantando, vou fazer aqui agora a quarta carreira, a quinta carreira
e a sexta carreira. Lembrando, então, que a cada carreira tem que ter 2 pontinhos a mais. Vou adiantando, então, aqui agora, essas 3 carreiras que faltam e volto com as 6 prontinhas, passando a pontuação aqui das carreiras. Finalizando aqui, ó, então, eu fiz, ó, 6 carreiras, ó. Os cantinhos, olha só, perfeitinhos os cantinhos, ó. Então, eu vou passar aqui a pontuação. Então, aqui, ó, nas 2 pontas, eu iniciei, ó, com 54 pontos. Segunda carreira, 56. Terceira carreira, 58. Quarta carreira, 60. Quinta carreira, 62. E sexta carreira, 64. Nas 2 laterais. Primeira carreira, 81 pontos. Segunda, 83. Terceira, 85. Quarta, 87. Quinta, 89. E sexta, 91 pontos. Então, essa é a pontuação das 6 carreiras. Então, aqui agora eu vou fechar a sexta carreira, né? Aqui onde eu iniciei, ó. Então, eu iniciei aqui com uma correntinha que equivale a 1 ponto baixo. Então, eu venho aqui nessa correntinha e faço um ponto baixíssimo, ó. Aqui, ó, então, unindo, então, aqui a sexta carreira, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento final. Eu vou fazer aqui agora, ó, uma corrente, ó, iniciando com uma corrente. Aí, eu venho aqui dentro, ó. Eu tenho aqui as 2 correntes. Então, eu venho na primeira corrente, ó, faço um ponto baixíssimo, ó, passo dentro dessa que está na minha agulha. Vou dar uma corrente, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Essa laçada dentro dessa argola que está na minha agulha. Uma corrente. E vou agora aqui, ó, já começar, ó, pegando a de trás, faço ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu dou uma corrente. Vou para o próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente. Ponto baixíssimo é assim, ó, quando eu trago o fio, eu passo por essa argolinha e passo nessa, ó. Uma corrente. E assim eu vou trabalhar por toda a volta, os cantos fazer conforme eu fiz aqui, ó. Então, é repetição por toda a volta do tapete. Olha só que bonitinho que fica. Então, depois que fazer o ponto baixíssimo, dá uma corrente. Finalizando, então, aqui o tapete, olha só que lindeza que ficou isso, ó. Eu acho lindo esse acabamento, olha só que perfeito. Olha o cantinho, a perfeição, olha só. Então, finalizando aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui onde eu iniciei, ó. Vou dar uma corrente. Eu iniciei aqui, ó. Então, eu faço aqui dentro dessa corrente um ponto baixíssimo, ó. Passo todo o meu fio por essa laçada, já cortei meu fio. Agora, eu venho aqui do avesso, ó. Pelo lado do avesso, vou pegar aqui uma laçadinha próxima à ponta do fio, ó. Laço aqui a ponta do fio, passo por essa laçada e faço uma e 2 correntes. Fiz as 2 correntes, passo o fio. Agora, eu venho aqui, ó, nessas 2 correntes e aperto assim, ó, para formar um nozinho, olha só, faz um nozinho bem firme. Então, aqui agora, essa ponta do fio, eu vou aqui, ó, esconder, vou embutir aqui nestes pontos baixos, ó. Aí, é só cortar o fio. Mais uma peça finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí numa próxima videoaula.
E se você tem aí a sua rede social, pode estar compartilhando este trabalho. Espero vocês então no próximo vídeo e fiquem com Deus.